nas intempéries, né? Um dia atípico no Rio de Janeiro. Marcos, obrigado aí pela oportunidade, Ricardo, você também. Enfim, acho que a ideia é a gente, né, bater um papo, trocar umas ideias, enfim, podemos falar de política e de economia também, se for o caso, não apenas de cultura, mas enfim, o que você disse é um fato, né? Inclusive se repete a cada eleição. A cultura é um assunto ausente da cesta básica do processo eleitoral. Raramente a gente vê essa questão ser tratada nos programas de governo, nas entrevistas, nos debates, enfim. Eu até tenho feito uma cruzada nesse sentido, nos meus contatos aí com executivos, empresários aí do ramo das comunicações. Eu tenho feito essa provocação, né? Coloquem esse assunto nos debates e nas entrevistas, porque é um assunto de extrema relevância, embora talvez muitas pessoas não enxerguem dessa maneira, né? Eu acho que uma das maneiras da gente mensurar essa relevância por exemplo, pensar sobre os dados econômicos relacionados às atividades culturais e criativas no Brasil. Se nós juntarmos todas essas atividades aí no mesmo bolo, nós vamos encontrar 2,64% do Produto Interno Bruto brasileiro, o que significa que, enquanto setor econômico, é um dos 10 maiores da nossa economia. É mais do que setores que são tradicionalmente mais vistos como importantes economicamente e também como contribuintes do desenvolvimento do nosso país, como, por exemplo, a indústria farmacêutica, a indústria têxtil, a indústria de eletroeletrônicos. Sem contar que nós estamos falando de um conjunto de atividades que tem um impacto grande sobre outras cadeias de valor. Então, hoje, por exemplo, 54% do fluxo de dados nas redes de telecomunicações no nosso país acontecem para acesso a bens que você pode definir como culturais, né? Streaming de música, séries, filmes, livros, etc., games, né? Sobretudo games, é o maior componente aí. Mas, ou seja, a gente pode dizer, grosso modo, que mais da metade do faturamento das teles acontece por conta de bens e serviços que são próprios do universo do que a gente chama de economia criativa, e, portanto, ligados à cultura, né? E, enfim, poderia mencionar também outras áreas, né? Hoje, quase a metade do faturamento do setor de turismo é diretamente relacionado à área da cultura e da economia criativa e por aí vai. Então, enfim, além do impacto direto, você tem um impacto indireto influenciando positivamente outras atividades. A indústria de eletroeletrônicos, por exemplo, quer dizer, por que as pessoas compram uma televisão ou compram um aparelho de som, né? Sem o conteúdo não faz nenhum sentido, são aparelhos inertes, né? Inúteis. Sim. Enfim, então, eu acho que aí a gente tem um apanhado da importância que esse tema ele tem do ponto de vista econômico. A gente está falando aí de mais de 1 milhão de empregos diretos, sem contar os indiretos e os informais, são 200 mil empresas e instituições, e são atividades que cresceram no período 2012-2016 a uma taxa média anual de 9,1%, que é uma taxa de crescimento chinesa,
e é um índice ainda mais interessante se considerarmos que nesse período aí você tem os 2 anos de recessão, 2015 e 2016, onde a média da economia brasileira teve um crescimento negativo, né, por 2 anos seguidos. Importante lembrar também que a indústria cultural precisa de um investimento de capital fixo muito baixo. Né? Quase qualquer pessoa pode produzir cultura a qualquer momento. Então, no momento em que o Brasil, nessa recessão, muito descapitalizado, os investidores não acreditam em nada, ninguém investe coisa nenhuma, a área cultural se torna proporcionalmente mais importante. Né? Exatamente. E é uma área para a qual esse país tem uma evidente vocação, pelo processo constitutivo da nossa sociedade a partir do encontro de 3 matrizes, né? Da matriz africana, a matriz europeia e a matriz nativa, né? Então, isso aí produziu aqui no nosso país um caldo cultural muito rico, muito diverso e, posteriormente, esse caldo foi acrescido de todas as ondas de imigração, né? Então, assim, hoje no Brasil a gente tem aí comunidades de dezenas e dezenas de países, são mais de 100 países. Outro dia eu recebi o prefeito de Ijuí, no Rio Grande do Sul, e ele me disse que ele resolveu posicionar Ijuí como a cidade multicultural, porque ele identificou em Ijuí representações de mais de 20 países diferentes. Então não é aquela coisa assim, aqui é colonização alemã, aqui é italiana, não, ele identificou de mais de 20 países diferentes na cidade, resolveu posicionar a cidade dessa maneira. Achei um conceito bem interessante. Mas enfim, tudo isso para dizer que é um tema ou um assunto, uma área, uma política e também um ministério que, eu diria, tem uma importância real muito maior do que o que normalmente se percebe e do tratamento que costuma ser dado em períodos eleitorais ou a importância que se dá pelos governos e por aí vai. Então, um dos papéis, né, que nós temos procurado fazer lá no Ministério, eu e a minha equipe, é justamente o de afirmar essa potência, porque eu acho que o discurso tradicional da cultura sobre ela mesma tem sido o discurso da autovitimização. É uma postura que eu pessoalmente acho terrível, eu rejeito isso e acho inclusive ineficiente. Não, profundamente. Então, eu acho que nós precisamos afirmar a potência, a gente tem que mostrar para os outros aquilo que a gente pode dar para a sociedade enfim, para os demais, né, stakeholders da área, e talvez você possa ser valorizado como você espera ser, né? Mas você dizer que não, é porque eu sou um coitadinho, ou porque eu preciso, ou porque eu sofro muito, ou porque eu sou discriminado, aí a coisa não vai... As chances de sucesso são muito pequenas. É um desafio duplo, na verdade, porque primeiro havia o desafio de fazer com que a sociedade como um todo percebesse a importância da indústria cultural, e agora, de certa maneira, é o contrário. Quer dizer, a indústria cultural não só, que antes era vista como uma nulidade, e agora como um estorvo. Né? Tem uma opção de gente que acha que o Estado não tem que dar dinheiro nenhum para a cultura e tal. O que é uma coisa bem engraçada, porque muitas dessas pessoas são pessoas que viajam, né? Vão para os Estados Unidos, para a Europa, estão acostumados a ver, enfim, o Metropolitan, o Louvre, e acham tudo isso maravilhoso e gostariam que o Brasil tivesse isso tudo, mas não se dão conta que, obviamente, esses países destinam muitos recursos à cultura e que se nós não fizermos a mesma coisa, um museu não se sustenta, uma orquestra não se sustenta. E é um investimento que, inclusive, pode ser gerador de recursos para outras áreas, né? Claro que todo mundo que conhece a administração pública tem uma visão mais ampla, sabe que esse raciocínio de
por que uma área e não a outra, há outras prioridades. Não é assim muito que a banda toca, né? Porque você tem, inclusive, destinações específicas de recursos, por lei, recursos que, se não forem usados numa determinada área, não podem ser usados em outras, e por aí, quer dizer, existe uma complexidade maior, né? Quer dizer, vai além do que, em geral, o senso comum enxerga. Mas o que nós temos observado, uma coisa que eu adotei como padrão nessa gestão foi nós adotamos estudos de impacto econômico para tudo que a gente faz, porque eu acho que é uma maneira de aumentar a dose de accountability da gestão, né? Quer dizer, gestão com responsabilidade e transparência faz parte disso, você mostrar para as pessoas qual é o resultado daquilo que você faz. Tradicionalmente, a política cultural se satisfez em mensurar o impacto sobre a oferta, como se isso fosse, enfim, a única satisfação a dar, né? Então, não, claro, investimos aqui, conseguimos com isso viabilizar tantos projetos de tantas empresas, mas não, acho que a gente precisa mensurar qual é o impacto sobre o conjunto da sociedade, de que maneira os cidadãos e cidadãs se beneficiam da política cultural. Uma das maneiras disso é a gente mostrar o impacto econômico. Esses estudos de impacto econômico, eles têm mostrado algumas questões interessantes, Ricardo. Agora mesmo nós divulgamos o estudo de impacto econômico da FLIP, da Festa Literária Internacional de Paraty. E ali o estudo mostrou o seguinte, que o custo total do evento esse ano foi de 3,5 milhões de reais. Esses recursos vieram majoritariamente da Lei Federal de Incentivo à Cultura, quer dizer, os patrocinadores usaram algum investimento privado e de outras fontes, a Prefeitura coloca alguma coisa também, mas basicamente são recursos incentivados via Lei Rouanet. 3,5 milhões de reais. A FGV, né, que fez esse estudo, mensurou um impacto econômico global de 47 milhões de reais, então o fator multiplicador, né, quer dizer, a alavancagem é de 1 para 13, né, para cada R$1 colocado, você tem 13, alguma coisa que você gera para a economia ali da cidade. Você tem mais ou menos 2.000 empregos que são gerados entre os diretos e os indiretos por conta do evento, e uma arrecadação tributária de 4,5 milhões. Então, você tem aí, eu sei que a expressão Custou 4 milhões, você falou? Custou 3,5 milhões. Voltou como imposto 4 milhões e meio, exatamente. Então, você, em tese, você recuperou aqueles 3,5 milhões e você gerou 1 bilhão de reais que eventualmente podem ser destinados a outras áreas. E transferiu da União para o município, para o Estado, que também tem essa vantagem. Exatamente. Mas, enfim, então, eu acho que, em geral, o investimento em cultura, seja público ou privado, ele tem uma espécie de triplo ganho, de triplo benefício, que o primeiro é o ganho social e cultural, porque o acesso a bens e serviços culturais, em geral, tem como resultado um impacto positivo sobre os indivíduos, né? São, enfim, obras e experiências que enriquecem o nosso repertório intelectual e a nossa sensibilidade, portanto, nos fazem pessoas provavelmente melhores, também nos aproximam, também nos ajudam a, enfim, construir e afirmar a identidade, e por aí vai. Então, tem esse ganho cultural e social. Você tem o ganho econômico, que eu mencionei, né? Em geral, é um investimento que resulta em geração de valor e, portanto, em geração de renda, emprego e desenvolvimento. E você tem também esse terceiro ganho, que é o ganho em termos de arrecadação tributária, porque você mexe aí com várias cadeias
direta ou indiretamente, e aí o Estado acaba aumentando a sua arrecadação. É bom, enfim, do ponto de vista mais amplo, para as pessoas em geral, as pessoas não têm esses números na cabeça, mas o volume de dinheiro do Estado que é investido em cultura no Brasil hoje é da ordem de 4 bilhões. Isso é alguma coisa como, você me corrija aí, Sérgio, é alguma coisa como 0,05% do PIB, quer dizer, é um volume de dinheiro pequeno, né? 4 bilhões. Só o valor do rombo da Previdência, por exemplo, é 269 bilhões. O valor total de incentivo foi 278, se não me engano. Enfim, é relativamente pouco e do ponto de vista econômico volta bastante, 2,6? 2,64 do PIB. É uma participação bem alta, né? Os números são mais ou menos esses que você colocou aí. Hoje, 4 bilhões de reais, que enfim, a soma dos recursos que, em nível federal, se aporta para a área da cultura, considerando aí o custeio pessoal do Ministério da Cultura e da sua estrutura, considerando o chamado investimento indireto, que é o investimento por meio de leis de incentivo, né? Basicamente a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a chamada Lei Rouanet, e a Lei do Audiovisual. Tem também o Recine, que é um regime especial de importação de equipamentos para exibição de cinema, e o investimento direto. O Ministério da Cultura é um ministério que tem uma estrutura relativamente grande. Toda vez que vem essa discussão, você mesmo mencionou aqui no início, sobre se tem que haver ou não o Ministério da Cultura, enfim, se acaba com o Ministério ou não. O fato é que o Ministério tem uma estrutura relativamente grande. Nós estamos falando aí de cerca de 3 mil servidores. Ainda assim, é metade do Ministério da Cultura da Argentina, que tem 6 mil servidores. Mas nós temos, por exemplo, uma instituição, o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, que tem 30 museus que são de responsabilidade direta do IBRAM, que o IBRAM gerencia diretamente, entre eles alguns museus importantes, como, por exemplo, o Museu Imperial em Petrópolis, que é um museu que no ano passado teve cerca de 450 mil visitantes. Nós temos o IPHAN, que é um Instituto do Patrimônio Histórico, que tem representações em todos os 27 estados da federação, e o IPHAN tem sob a sua responsabilidade a guarda de 660 mil imóveis tombados históricos no Brasil, e ele faz inclusive licenciamento de redes elétricas, de açudes, de hidrelétricas. Tem uma série de coisas que ao longo do tempo o IPHAN foi ganhando muitas atribuições, né, por meio de novas leis, enfim, e tal, e hoje isso passa. Nós temos a Cinemateca Brasileira, a Biblioteca Nacional. Entre esses museus, além do Museu Imperial, tem o Museu Histórico Nacional, tem o Museu Nacional de Belas Artes, são museus bastante importantes, né? Então, é algo que precisa ser considerado. O que eu defendo em relação a essas instituições é que a gente precisa mudar o modelo de gestão. Esse modelo de gestão 100% estatal, como é hoje, é um modelo falido, né? Isso aí não tem mais condições, não tem mais viabilidade, né? É algo que caminha para o perecimento progressivo se a gente não mudar o modelo de gestão. Para essas instituições, eu defendo esse modelo de gestão por OS, por organizações sociais. São organizações da sociedade civil que têm melhores condições de gerir essas instituições do que o Estado. Aqui no Brasil a gente confunde muito público com estatal, né? Como se fossem sinônimos, e na verdade não são necessariamente, né? Tá aí um monte de coisa que é estatal que foi, inclusive, né, entre aspas, privatizado criminalmente, né? Então,
Eu acho que o modelo de gestão por OS é muito mais eficiente, muito mais eficaz e seria muito mais interessante. Nós começamos nessa gestão a implantar esse modelo, enfrentando aí algumas barreiras, porque a regulamentação que existe para OS no governo federal ainda é uma regulamentação muito limitada, porque veio justamente dos governos anteriores que eram contrários a esse modelo. E nós também, enfim, conseguimos começar a implantação das OSs pela Cinemateca Brasileira, foi a primeira a ter uma OS, e acho que a gente já começa a ver lá os frutos positivos dessa mudança de modelo. Eu espero que o próximo governo possa levar esse modelo de OS para as demais instituições. Aqui no Rio a gente tem 2 bons exemplos de gestão por OS na área cultural, que são o Museu de Arte do Rio e o Museu do Amanhã, que foram criados recentemente em nível municipal, e tanto a implantação desses projetos quanto depois a gestão foram feitas por OS. Hoje nós temos 2 OS diferentes gerindo esses espaços, e os museus funcionam muito bem, com padrão internacional, e são cada vez menos dependentes do poder público para continuar suas atividades. Agora, Sérgio, eu acho que quando a gente fala de cultura tem uns 4 pontos assim que são os fundamentais, né? 2 a gente já falou, que a primeira questão, se o Estado deve ou não deve dar dinheiro para a cultura, que é uma coisa meio óbvia para qualquer pessoa que tenha um mínimo de intimidade com o assunto. A outra questão é o valor, né, que a gente viu aqui, que não é uma coisa particularmente significativa dentro do orçamento brasileiro. Custo baixo e resultado alto. Né? Custo baixo, relativo, o resultado é alto, o impacto econômico vale a pena, então isso eu acho que também não é. Eu acho que tem 2 questões que são muito importantes e mais delicadas. Uma é quem deve receber e quem deve escolher para quem deve receber, que é mais ou menos a mesma coisa, né? E a outra questão que me preocupa ainda mais é como é que é o resultado, quer dizer, o retorno para o distinto público, para o pagador de impostos, que é quem efetivamente recebeu. Vamos falar um pouquinho da primeira. Né? A gente tem, quer dizer, o modelo que a gente tinha antes da Rouanet, basicamente era uma decisão centralizada do governo federal. O governo federal decide para onde vai o dinheiro e pronto. Isso havia muitas acusações, em geral fundamentadas, ou de dirigismo cultural, né? O governo dá o dinheiro para aquele que for falar bem dele, ou enfim, tem uma política cultural que é benéfica para o governo, ou então acusações de compadrio. O ministro dá o dinheiro para os amigos, seja por motivos de amizade, seja por motivos menos confessáveis. O modelo da Rouanet transferiu isso para a sociedade, para as empresas e também para indivíduos, apesar disso não ser muito usado. No cinema a gente tem um modelo parecido com isso, que são o artigo 1º e 1º A da Lei do Audiovisual. Enfim, queria que você falasse um pouco quais são as vantagens e desvantagens de cada modelo, enfim, qual o problema, como é que se corrige o problema. Eu vejo isso um pouco como eu vejo a questão da liberdade de imprensa. Eu acho que por mais que você possa correr o risco da liberdade de imprensa ser mal usada irresponsavelmente por algum veículo ou por, enfim, algum jornalista, o risco de você, por meio de alguma medida de regulação, o risco de você cercear essa liberdade de imprensa e as consequências que isso traz, isso é tão terrível que é melhor correr o risco do eventual mau uso do princípio da liberdade. Né? Então, em relação a essa questão da cultura, eu vejo isso também. Quer dizer, eu acho que um ambiente cultural ele tenderá a florescer muito mais e a render mais frutos,
quanto maior for o grau de liberdade que exista numa sociedade. Nada causa tanto dano à produção cultural de um país quanto a restrição à liberdade de expressão e de criação intelectual. Qualquer eventual regulação disso pode ter como consequência nefasta o dirigismo, o controle estatal e tudo mais, porque no final das contas são pessoas usando, né? E assim, nenhuma lei está imune ao mau uso dela. Então é melhor não correr esse risco. Eu prefiro pecar pelo excesso de liberdade do que pela falta de. Acho que a liberdade é uma espécie de combustível da cultura e faz bem a ela e a todos nós. Então, assim, acho que em política cultural o maior risco que há e o maior mal a ser evitado e combatido é o do dirigismo estatal. E uma das maneiras que a gente tem de fazer isso é justamente ter programas e ações regidos pela liberdade de acesso e de escolha. Uma das maneiras que a gente tem de fazer isso é transferir à própria sociedade o poder de decisão, como, por exemplo, acontece no caso da Lei Rouanet e da Lei do Audiovisual. Você pode ter, por exemplo, também comissões de escolha que, na minha visão, devem ser sempre formadas por pessoas de fora do Estado para a escolha de projetos. E você pode também, isso é uma coisa que tem sido testada e aprovada no caso da política de audiovisual, que eventualmente é algo que nós poderíamos levar para outras áreas, que são essas modalidades automáticas, né, de apoio a projetos, em que você estabelece alguns critérios prévios, e aí aqueles que se encaixam naqueles critérios, eles já têm acesso aos recursos e eles escolhem os projetos nos quais eles vão alocar os recursos. Na Lei Rouanet, a Lei Rouanet, eu acho que ela assim, por diversas razões, muito injustiçada, e eu vejo também muitas críticas fundadas numa certa ignorância em relação a como o mecanismo efetivamente funciona. E aí a gente tem uma certa tendência aqui no Brasil a tecer comentários categóricos e definitivos sobre assuntos que a gente absolutamente desconhece ou tem um conhecimento muito superficial, né? Essa característica não é só nossa. Verdade. Como vivemos aqui, constatamos aqui, mas diretamente isso, né? Isso às vezes acontece inclusive na própria mídia. Recentemente tivemos aí uma reportagem na Folha de São Paulo sobre um projeto. A reportagem trazia vários erros de apuração e não apenas essa reportagem foi reproduzida por outros veículos, né, começa a ser disseminada, como a própria Folha terminou fazendo um editorial criticando justamente aqueles pontos que, na verdade, não eram verdadeiros, né, simplesmente não eram verdadeiros. Mas, enfim, então isso acontece muito, né? Quer dizer, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, basicamente, é uma lei de empoderamento dos contribuintes, portanto, tem um componente liberal evidente nesse mecanismo. Ele permite que os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, no caso das pessoas jurídicas, aquelas que tributam por lucro, que é de renda a pagar, ou seja, o que pagarão para, recolherão para a União, para o governo federal. No caso das pessoas físicas, 6%, das pessoas jurídicas, 4%, elas podem, em vez de recolher a União, elas podem aportar
diretamente a um projeto cultural de livre escolha dela, ou dele, contribuinte, ou ela, contribuinte, entre aqueles que foram aprovados pelo Ministério da Cultura. Então, o papel do Ministério da Cultura inicial nesse mecanismo é receber os projetos, analisar esses projetos e autorizar a captação. Isso deve ser um processo essencialmente técnico. A própria lei, no seu artigo 22, proíbe expressamente que haja avaliação ou julgamento de mérito dos projetos, né? Então, o papel é um papel técnico de análise de adequação. É, de fato, um projeto cultural, o orçamento está em parâmetros aceitáveis e por aí vai. O modo como nós fazemos hoje, isso, até para ter mais precisão e também uma certa imunidade a dirigismo, é que essa avaliação sobre a adequação orçamentária é feita por pareceristas externos ao Ministério, que são contratados por chamadas públicas, que são feitas periodicamente em função de currículo, né? E depois tem uma comissão chamada Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que é formada também majoritariamente por especialistas da sociedade civil em cultura. O governo tem um peso pequeno nessa comissão, e essa comissão que tem a palavra final sobre os projetos. Então, você não tem uma interferência direta em nenhum momento, né? A função do Ministério é a gestão disso, mas não a análise dos projetos, né? Então, assim, feito dessa maneira, a gente também conseguiu, de certa forma, blindar esse mecanismo em relação a esse risco de dirigismo, que eu acho bastante positivo. Tem uma coisa divertida. Você não acha que falar em liberdade hoje no Brasil, a palavra liberdade vindo desses governos, de pessoas que fazem parte desse governo, senhora, é uma coisa que não ficou abriu, meio a muito... gente não abriu ainda para perguntas do público. Se a senhora puder aguardar o final do Não, é debate... porque ele falou em liberdade. Não, o debate vai vir depois, logo depois de terminar, Ok. a gente vai abrir a palavra para as Nós não pessoas. temos liberdade. Então eu peço para a senhora só aguardar o Pois final da conversa. Obrigado, Marquinhos. Você ia falar alguma coisa? Uma coisa que eu acho divertida, esse caráter liberal da lei, né, de em vez do governo decidir, claro, o recurso é público, né, sai do que iria, em vez do governo receber o dinheiro como imposto e escolher para onde ele vai, o governo não recebe o dinheiro do imposto e o contribuinte escolhe para onde ele vai. Isso é evidentemente um caráter liberal, você entrega para a sociedade o poder de decidir que projeto cultural será financiado. E eu, com frequência, enfim, eu sou um liberal, com muito orgulho, e tenho muitos amigos e conhecidos liberais, e volta e meia eu explico como funciona o mecanismo, e a pessoa não se convence, ela fala, não, mas é um absurdo que certo tipo de projeto seja financiado. Está errado, porque quem vai escolher é o banco tem um interesse que vai ter uma imagem, um retorno de imagem, então não é bom, porque é mercantilista. E eu respondo, mas você prefere que o governo decida? Porque o liberal não gosta de governo, né? Ele acredita na sociedade. Então sempre fica uma situação meio engraçada, assim, que o cara, do ponto de vista, em tese, é o que ele combate, né? E é interessante porque, como é uma área, assim como o futebol, né, onde todo mundo tem um palpite ou uma opinião a dar, você junta as pessoas, cada uma vai dizer o seguinte, não, eu acho que tal tipo de projeto não deveria receber recursos, tal tipo de projeto, o projeto do Cirque du Soleil não deveria receber recursos, ou o projeto, não sei, enfim, você junta as pessoas, você tem... eu, na verdade, proponho uma outra abordagem, né? A minha abordagem é a abordagem de um ambiente, de novo vou usar essa palavra, de liberdade, onde tudo tenha espaço, desde que naturalmente se adeque ali àqueles princípios básicos que estão colocados na lei, né? Por exemplo, tem sempre um argumento assim do tipo, mas projetos que têm viabilidade comercial não deveriam receber, né?
Bom, assim, em primeiro lugar, obviamente que a pessoa que disse isso, ela não parou para fazer um estudo de viabilidade comercial do projeto ao qual ela está se referindo. Ela está lidando só com o estereótipo, né? Achar que, por exemplo, um grande musical, por exemplo, teria viabilidade comercial, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês recente, né? O musical que acabou de estrear em São Paulo, uma montagem do Fantasma da Ópera. Nós aprovamos um valor de 28,6 milhões de captação possível, né? Agora, o custo de realização desse musical é 54 milhões de reais. Você tem aí de investimento privado direto 26 milhões e alguma coisa. Então, quase a metade, né, do custo total é investimento privado e é um risco que o empreendedor está correndo junto com o Estado, né? Por outro lado, nós estamos falando de um espetáculo que vai ser visto por pelo menos 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Se a gente adotar, por exemplo, um parâmetro básico de economicidade, que é você ver qual é o custo per capita, você vai ver que o custo per capita do incentivo para esse projeto é baixíssimo. Você está falando de R$ 28,60. Nós adotamos esse critério de economicidade na Lei Rouanet, na última instrução normativa, que foi introduzida em novembro, e depois de estudar vários projetos, a gente chegou a um parâmetro de R$ 275 como sendo o custo máximo per capita permitido de incentivo. Basicamente é você dividir o valor total que vai ser aprovado de captação pelo número de beneficiários ou espectadores beneficiados, né? Esse exemplo que você deu é muito bom e é um bom gancho para o que eu queria levantar, que no fim é o que mais me preocupa, que é como é que esse dinheiro que é do pagador de impostos, né, não só nosso, mas de todo mundo, inclusive as pessoas que estão morando na rua hoje, que são cada vez mais, como é que essas pessoas recuperam os seus impostos, seu investimento em cultura feito com esses impostos. Eu acho que há duas componentes aí em que esse exemplo do grande musical, do Fantasma da Ópera, se aplica bem. Um evidentemente, esse espetáculo, se espera que esse espetáculo seja um sucesso comercial, é um sucesso comercial em todos os lugares do mundo, ele deve fazer sucesso e deve dar muita bilheteria. Na lei do audiovisual, no fundo setorial, que é um modelo bem particular, a gente pode falar disso depois, existe uma previsão que o resultado, enfim, econômico do projeto volta para o Estado, né? A Lei Rouanet não prevê isso. Na minha opinião, deveria prever. Esse deveria ser um dos avanços aí, né? A Lei Rouanet, ela tem 27 anos. Eu acho que não há nada que tenha mais de um quarto de século de existência que não precise de uma revisão ou de uma atualização, né? Então, agora, uma das alterações que eu defendo é justamente essa que o Ricardo mencionou. Eu acho que empreendimentos onde há possibilidade de receita, né, uma parte dessa receita deveria ressarcir o Estado pelo incentivo concedido, dentro de uma visão quase de que o incentivo foi concedido como uma espécie de investimento semente para que o empreendimento acontecesse e também para mitigar o risco privado do empreendedor. É importante dizer também que essa é uma característica muito própria dos empreendimentos da área cultural. O período em que o projeto fica incubado, ou seja, em que ele está sendo gestado até o momento em que ele nasce, aí ele consegue
começar a fazer receita, né? Quer dizer, esse período, digamos, de gravidez dos projetos, ele em geral é um período muito longo, mais longo do que em outras atividades econômicas, né? E como o horizonte de receita ele está muito ali na frente, se você não tiver de fato ali um incentivo para esse investimento semente, esses projetos simplesmente não acontecem. Quer dizer, o tempo que leva para um escritor escrever um livro, para um filme ser realizado, para um espetáculo como esse que eu mencionei ser de fato produzido, ou, por exemplo, um evento que as pessoas quase sempre se referem como sendo um exemplo de empreendimento cultural com viabilidade econômica, que é o Carnaval do Rio, né? Mas até agora ninguém me explicou o que acontece nos 12 meses em que esse espetáculo é produzido e que não tem um centavo de receita. Como é que você banca isso durante esse período, né? Então, de fato, assim, a produção cultural tem suas especificidades, tem a sua relevância social e econômica. Enfim, resumo da ópera, eu, como o Ricardo expressou anteriormente, eu defendo que seja uma área onde deve haver algum grau de participação do Estado, e acho que é algo que foi comprovado aí na história da humanidade. Quer dizer, hoje mesmo países que são países onde há um grau de liberdade econômica altíssimo e onde políticas liberais têm sido implementadas já há muito tempo, como por exemplo Singapura, no caso específico da política de cultura, há uma participação do Estado. Então, se a gente pensar, por exemplo, no caso dos Estados Unidos também, onde você tem o National Endowment for the Arts, você tem incentivos fiscais para a produção audiovisual em 42 estados americanos, e você tem um incentivo fiscal para doação por parte de pessoas físicas para instituições culturais, né? Quer dizer, boa parte das instituições culturais americanas que nós admiramos e respeitamos, como os grandes museus, etc., eles são bancados por meio de doações incentivadas, né? Desculpa, eu sei que não é de pergunta, mas é exatamente sobre esse problema desse fantasma da ópera. O senhor falou que vai ser visto por 1 milhão de pessoas. Esse 1 milhão de pessoas, infelizmente, não é a grande população, é quem tem dinheiro para pagar. Eu vou perguntar isso, mas a gente, deixa a gente terminar. Só terminar. E além do mais, o fantasma da ópera, esses 28 milhões, apesar do privado pagar 26, nós vamos pagar, o povo inteiro vai pagar, mas o povo não vai assistir. Agora, por favor, olha só, além do mais, o fantasma da ópera é uma cultura importada, não é uma cultura nossa. Não. Deixa eu responder essas questões aí. Acho que você colocou, são pontos interessantes, Ricardo. Acho que até ajudam a complementar. Era a pergunta que eu ia fazer. Vamos lá. Em primeiro lugar, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem também, mas enfim, quem for pegar lá a instrução normativa da Lei Rouanet vai ver. Nós temos 30% dos ingressos para espetáculos realizados por meio de Lei Rouanet distribuídos gratuitamente. Nós temos 20% dos ingressos comercializados a um valor máximo de R$ 75. Portanto, apenas 50% desses 1 milhão de ingressos que vão ser disponibilizados ficam a cargo do produtor para ele determinar o valor. Ainda assim, o valor médio desse ingresso, desses 50%, não pode exceder R$ 225. Esse argumento de que 1 milhão de pessoas são aqueles que podem pagar, por esse argumento, enfim, a peça de teatro que está sendo exibida aqui no Teatro, enfim, qualquer um que a gente possa mencionar, eu ia mencionar o Café Pequeno, onde você tem 90 ou 100 lugares na plateia. Você vai terminar essa peça tendo sido vista, que for um grande sucesso, por 2.000 ou 3.000 pessoas. A gente vai dizer que esse espetáculo não merece ter algum tipo de incentivo.
Eu não acho. Acho que nós temos que ter um ambiente de liberdade onde tudo tenha espaço e que tudo possa acontecer de acordo com as suas características. Outro ponto é essa questão aí de isso ser visto como uma produção estrangeira. Não é uma produção estrangeira, é uma produção 100% nacional. O senhor acha que nós não devemos ter aqui no Brasil montagens de Shakespeare? Nós não temos que ter montagens de Ibsen, nós não temos que ter um concerto onde uma orquestra vai apresentar uma sinfonia de Beethoven? Não, nós precisamos ter um ambiente onde tudo isso esteja presente. Claro, temos que valorizar a criação brasileira, os autores brasileiros, mas precisamos ter também um espaço. Eu seria, na verdade, contra se nós estivéssemos subsidiando uma produção estrangeira. Mas não é o caso, a produção é 100% brasileira. Nós temos só em cena nesse espetáculo mais de 100 atores e atrizes, sem contar a orquestra que toca a música ao vivo, sem contar todos os técnicos, cenógrafos, começando pelo Cláudio Botelho, que fez a tradução das letras, e por aí vai, e você tem o maestro que fez a adaptação da partitura, enfim, é uma produção 100% nacional, embora a criação tenha sido feita em outro país. Outro fator também é o seguinte, quer dizer, cabe a uma autoridade, independentemente da sua opinião sobre as coisas, assegurar para que haja o cumprimento das leis e das normas. E o fato é que esse projeto é um projeto que cumpriu à risca todas as leis e normas vigentes hoje, e foi, como eu disse, analisado por pareceristas externos, aprovado por uma comissão que é formada por representantes do setor cultural, enfim, tudo de acordo com as regras. Tem uma coisa que me preocupa mais ainda do que esse tipo de retorno, quer dizer, o retorno para o grande público mesmo. Quer dizer, a gente sabe que é previsto que haja ingressos gratuitos, uma parcela de ingressos com preço reduzido, enfim, eventualmente projetos como o Projeto Aquários, para ter execuções públicas, né, abertas ao público. Mas, na verdade, a gente tem um problema muito maior no Brasil, que é a educação brasileira. Quer dizer, para você consumir cultura, você precisa ter um patamar mínimo de educação, senão esses ingressos aí que a gente está falando que são gratuitos, nunca seriam utilizados por pessoas que moram na favela, por exemplo, que simplesmente não vão assistir espetáculo nenhum. Para falar de cinema, que é uma área de onde nós dois vimos e conhecemos bem, o brasileiro vai ao cinema, em média, meia vez por ano. Isso significa que ele vai uma vez a cada 2 anos. Se você vai 10 vezes ou 12 vezes, você faz a conta enquanto o outro vai. Ele vai ao cinema uma vez a cada 30 anos. É uma coisa parecida, né? Há uma preocupação, a qualidade da educação que a gente dá no Brasil hoje, metade dos alunos não conclui o ensino fundamental, mais de 80% não conclui o ensino médio. Quer dizer, é uma população incapaz de produzir cultura nesse sentido que a gente está falando aqui. A gente viaja, né? Você vai num museu, tem sempre ali um professor com um monte de criancinhas sentadas no chão, olhando o quadro. Qualquer espetáculo musical tem a população como um todo. No Brasil, a população não frequenta. E até, quer dizer, como é que e isso é uma coisa até que fica com o Ministério da Cultura separado, o Ministro da Educação não tem nenhum interesse nessa questão da cultura, né? Até o Ministério da Cultura sendo separado do Ministério da Educação, não ajuda que haja um trabalho feito a 4 mãos, enfim. Como é que você vê isso? Como é que forma uma população capaz de consumir cultura de verdade? Eu concordo com você. Eu só coloco como premissa que, na minha opinião, as coisas não são excludentes, né? Quer dizer, eu não sou favorável àquela tese assim, ou a gente resolve todos os problemas ou nada precisa ser feito, né? Eu acho que as coisas podem conviver e a gente pode enfrentar os problemas simultaneamente, né? Então, assim,
O que eu vejo é que, como nós observamos no início, é que o investimento em cultura ele é um valor relativamente baixo que produz um ganho alto. Então, assim, não é por causa do investimento em cultura ou por causa da Lei Rouanet que nós temos um modelo educacional. Não, eu sei que essa é a sua visão, mas é que tem pessoas que, né, às vezes você depreende isso, né, do que algumas pessoas dizem, né? Nós não precisamos esperar que, enfim, resolver o problema da educação para que nós possamos fazer outros investimentos, né? É perfeitamente possível, na minha visão, e eu não sou um especialista no assunto, mas é um assunto pelo qual eu me interesso, já li muita coisa e me parece que é perfeitamente possível que a gente faça uma transformação profunda no campo da educação no nosso país, no quadro que nós temos, no quadro existente, começando pela inversão do modelo, né? Nós hoje gastamos 55% do nosso investimento em educação, nós destinamos ao ensino superior. É verdade. Então nós aí já começamos, né, produzindo uma distorção total, inclusive do ponto de vista da igualdade de acesso. Né? Nós deveríamos, obviamente, privilegiar o investimento público no ensino fundamental e médio, porque se nós tivéssemos um ensino público de qualidade no fundamental e no médio, nós estaríamos elevando a igualdade de oportunidades na nossa sociedade. Agora, resolver isso no ensino superior, aí já muitas vezes é tarde demais, né? Eu concordo plenamente com você. Na minha visão, os Estados Unidos se tornaram a grande potência cultural do mundo no século XX, essencialmente por conta do seu modelo educacional, do seu sistema educacional. Claro que tem a ver com o processo constitutivo da sociedade americana, aliás, muito parecido com o nosso, no sentido do encontro das três matrizes e das ondas de imigração, que constituíram um caldo cultural riquíssimo nos Estados Unidos também, assim como nós temos no nosso país aqui, mas o modelo educacional americano, que foi instituído no princípio do século XX, ele tornou obrigatório o ensino de arte e de esporte na escola. E qualquer escola americana tem instalações e tem condições para o ensino de artes, e tem instalações e tem equipamentos e condições para o esporte. E todo jovem americano sai do ensino médio proficiente em uma modalidade artística, pelo menos, e em uma modalidade esportiva. Obviamente que nem todos vão se tornar profissionais dessas áreas, a grande maioria vai seguir outras profissões. Digamos que a cada 100 mil, um se torna um artista ou um produtor, um se torna um esportista, mas os outros 99.999 se tornam consumidores de cultura e de esporte. Então, com isso, você gera o mercado, né? Você gera a oferta e a demanda na escola. Você cultiva o interesse e o hábito de consumo de cultura, com todo o efeito positivo que isso tem no engrandecimento dos indivíduos, na formação do repertório intelectual e da sensibilidade de cada um na escola, e isso é imbatível, né? O nosso grande problema é o seguinte, quer dizer, as pesquisas aí mostram, nós acabamos de divulgar, recomendo que vocês procurem, porque é realmente um material riquíssimo, interessante, uma pesquisa, aliás, feita, bancada com recursos da Lei Rouanet, para vocês verem como coisas boas saem da Lei Rouanet, uma pesquisa em 12 capitais sobre o perfil do consumo cultural das populações dessas 12 capitais. Então a gente tem uma amostra bem significativa. A base de pesquisa é 40 mil pessoas, é bastante grande, a margem de erro é muito pequena e é um material riquíssimo, e a gente vê lá, então, claramente o seguinte, quer dizer que boa parte das pessoas que têm o hábito de consumir, de fruir bens culturais,
o tem por conta da família, porque os pais tinham. Ocorre que na maior parte das famílias não há este hábito. Então, como é que a gente consegue mudar essa realidade? A gente consegue mudar essa realidade na escola, né? É na escola que se pode estimular o hábito da leitura, o hábito da fruição de música, de arte, de cinema e por aí vai. Então, assim, me parece que, sem dúvida nenhuma, a Revolução Brasileira tem que ser a revolução da educação. Nós precisamos mudar esse modelo radicalmente, precisamos concentrar o investimento no ensino fundamental e médio e precisamos mudar a concepção dele, entre outras coisas, incorporando seriamente a arte e o esporte pelo benefício que isso traz na formação dos indivíduos. Acho que com múltiplos ganhos para a sociedade e também para a área cultural, porque a gente vai ampliar barbaramente o mercado. Bom, acho que a gente pode abrir para pergunta, né? Vamos? Eu gostaria de ler Só pedir um favor. Não, isso não é uma pergunta, é um manifesto. A gente tem aqui mais ou menos umas 80 pessoas. É rápido. Pergunta. Tem que ser pergunta curta. Não, não vou perguntar, só vou ler. Não, é um manifesto. Não, Eu leio alto, inclusive, tá? um manifesto. Essa postagem você fez em 17 de abril de 2016. Hein? Onde você diz: não votei na Grande isso. chapa de Emancipação. Não votei em candidato à coligação Faz, PT-PSDB. faz Portanto, duas não linhas. sou corresponsável por Dilma, por Temer ou por Eduardo Cunha. Por isso, durmo bem à noite. Não tenho bandido de estimação. Sou a favor do impeachment e espero que a Lava Jato continue, porque todos os participantes, os partícipes e beneficiários diretos e indiretos do Petrolão sejam julgados e punidos, incluído Lula, Dilma, Temer e Cunha. Sejam julgados. Sonho com um país em que... Estou tremendo porque eu estou nervosa. Sonho com um país que as leis sejam cumpridas e onde a justiça prevaleça. Pedaladas, fraude fiscal é igual crime de responsabilidade e impeachment. E tem mais: o mensalão, o petrolão, o agrarão, a destruição da Petrobras, a ruína dos fundos de pensão, etc. Os governos do PT protagonizaram os maiores escândalos de corrupção da história brasileira. É necessário encerrar esse ciclo e começar outro. Viva a democracia e o Estado de Direito. Basta de corrupção, de mentira e de competência. Viva o Brasil. Um ótimo domingo para todos. E o senhor hoje participa desse governo. O senhor escreveu isso. Por que o senhor participa desse governo, um dos mais corruptos, que derrubou, que acabou com o Brasil, que entregou nossas riquezas, petróleo? E o senhor fala em liberdade? Que liberdade é essa? Bom, a resposta é bastante... Sua participação. Obrigado. A palavra aqui, depois a gente continua com as Tá. outras perguntas. Olha, a resposta é bastante simples. Alguém aqui é contra esse texto que eu fiz? Não, né? Tá bom. Obrigado. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Relativa Lula livre, abaixo Temer! à indústria do livro. Os coxinhas, do Olha, liberdade é poder deixar as pessoas baterem, É né? golpista! Apoia o governo golpista do Temer! Lula livre! Por favor, Deixa eu falar uma coisa aqui. Não, é interessante. Eu não sei como é o nome dela, mas ela começou perguntando se a gente considera o Brasil um país livre e se as pessoas podem se manifestar livremente. Eu acho que temos uma boa prova aqui, né? É isso mesmo. Você quer perguntar, Marquinhos? eu queria fazer uma pergunta rápida relativa à indústria do livro.
Ministro, a gente está vivendo uma crise sem precedentes na indústria do livro, atualmente. Eu estou falando não por mim particularmente, mas pelo setor todo. Recentemente tivemos um encontro com uma editora, uma das maiores, e ela manifestou a dificuldade que está hoje em dia de receber das livrarias por conta da queda nas vendas, o aumento do custo e tudo. Eu não vou pedir subsídio, não é nada disso. A minha questão só é a seguinte: em relação a essa questão da gente passar para para as outras artes, a leitura, que me parece ser uma coisa básica para o consumidor de teatro, consumidor de cinema, consumidor de artes plásticas, ela fica meio relegada a um segundo plano. Não sinto muito assim os editores batendo na porta de ministério, porque na verdade eles estão mais fazendo o trabalho deles. O senhor tem alguma ideia, assim, um modelo que o senhor acha interessante para encarar os próximos tempos que a gente está vivendo, com a venda na internet e outras formas de lazer, como televisão, série, essas coisas todas? Tem um modelo? Então, esse diagnóstico que você fez é o diagnóstico que nós temos também, né? Em várias áreas, né, da economia criativa, nós tivemos nos últimos anos, e as perspectivas para os próximos são também positivas, mas tivemos um crescimento bastante expressivo, com aumento de receita e tal, etc. No setor de livros, especialmente, isso não aconteceu, né? E é um setor que, por exemplo, nós imaginávamos há alguns anos que, ao ser impactado pelas tecnologias digitais, que isso teria um impacto positivo de crescimento e tal, como aconteceu no caso da música e do cinema, né? Quer dizer, hoje o faturamento da indústria da música já supera o faturamento de 2002, que foi o ponto alto do faturamento dessa indústria antes das tecnologias digitais serem introduzidas, né? No caso do audiovisual, por exemplo, as tecnologias digitais aumentaram barbaramente o acesso, o consumo e também o faturamento do mercado, e por aí vai. Mas no caso do livro, não. Eu tive a oportunidade de conversar com várias entidades e também com, enfim, representantes de livrarias, editoras e tudo mais, e nós, então, tomamos a decisão de criar um grupo de trabalho do Ministério da Cultura com as associações representativas do setor, Marcos. A ideia é que a gente tem agora 90 dias, esse grupo vai começar essa semana a se reunir, a gente tem 90 dias para produzir um diagnóstico e apresentar propostas objetivas de ações, né? Eu acho que é uma questão complexa, eu realmente prefiro, para me posicionar, esperar. Eu estou construindo a minha visão também, né? Eu acho que não é o caso, eu tenho algumas suposições, mas eu acho que é melhor esperar o trabalho desse grupo para que a gente possa chegar a conclusões mais aprofundadas, né? Eu penso que qualquer política pública, para ser bem formulada, ela tem que passar por esse processo. Quer dizer, primeiro você tem que levantar os dados, depois você tem que fazer um diagnóstico, depois você faz uma análise a partir desse diagnóstico, então você chega nas proposições e na implementação. Agora, uma coisa que a gente quer fazer muito rapidamente, acho que na verdade já deveríamos ter feito antes, porque os sinais já estavam aí há algum tempo, mas enfim, antes tarde do que nunca. Eu tenho visto que há uma demanda de alguns setores por uma ação regulatória, sobretudo no que diz respeito à questão da concorrência predatória, que estaria sendo algo prejudicial, né? Eu acho que regulação, na minha visão, regulação é algo que sempre deve ser feito ex post, ou seja, exatamente como nesse caso, ou seja, quer dizer, primeiro você tem um problema e aí depois você observa se precisa ter ou não regulação. Eu não sou a favor de regulação
antecipada, a priori, né? E acho que regulação é algo que tem que ser assim, o mais leve enfim, rigoroso possível, né? Para você evitar potenciais distorções que uma intervenção do Estado possa ter, porque, em geral, a intervenção do Estado produz distorção e o efeito é oposto ao desejado. Mas, de fato, quer dizer, o que os números têm demonstrado aí, a princípio, é que, por exemplo, essa questão aí do e-commerce, né? Você tem alguns players de e-commerce que têm praticado preços muito baixos, supostamente com o intuito de aumentar a receita, mas, na verdade, isso não tem gerado o aumento de receita e, na verdade, a estratégia desses agentes não é exatamente a venda do livro. Quer dizer, você vende livro, você vende CDs, você vende algumas coisas, né? Alguns desses players, eles vendem outras coisas, né? O interesse deles com o livro é de construir base de cliente para potencializar o faturamento com outras áreas. Então, eles praticam preços muito baixos, o que derruba a concorrência que trabalha só com um livro, e o intuito dele não é exatamente a venda do livro, é criar base de clientes para outros, o que, na verdade, acaba sendo um comportamento predatório em relação àquele mercado. Fenômeno comum nos Estados Unidos também. As exatamente. As livrarias matam as pequenas livrarias de bairro. Então, né? aí acho que a gente precisa ver o que pode ser feito no sentido de contribuir para que a gente tenha um ecossistema mais saudável e que possa crescer e gerar benefícios para todos, sobretudo para a sociedade, né? Porque toda e qualquer política pública ela precisa ter como beneficiário principal o cidadão e a cidadã, né? O Egeu Laus aqui pela internet pergunta, essa é uma crítica ou uma consideração frequente em relação à Rouanet. Quem escolhe para onde vai o dinheiro para financiar a cultura é a empresa ou a pessoa que vai pagar. Então, ela naturalmente escolhe um projeto de onde ela mora. Ou seja, os estados que pagam mais imposto destinam mais dinheiro à cultura. Isso cria uma concentração dos recursos da Rouanet nos estados do Sudeste e do Sul. O Egeu pergunta como diversificar e, enfim, conseguir descentralizar esses recursos para financiar também projetos culturais do Brasil profundo. Pergunta bem pertinente, é uma grande preocupação que nós temos. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, é essencial não atacar a natureza de um mecanismo. Então, assim, como falamos antes, a característica essencial da Lei Rouanet é um mecanismo de empoderamento do contribuinte. O contribuinte decide se ele quer ou não apoiar um projeto cultural e depois ele escolhe qual é o projeto cultural. Qualquer medida que cerceie essas duas liberdades terá fatalmente como resultado a redução do uso do mecanismo e o efeito então vai ser deletério, ou seja, em nome de você querer ter um ambiente de mais igualdade na recepção dos recursos, você pode, na verdade, fazer com que ninguém receba nada, é um risco que a gente não pode correr. Então, eu acho que as medidas têm que ser pensadas de maneira a não ter nenhum tipo de interferência na natureza, nos princípios que regem o mecanismo. O que nós observamos é que, e esse ano nós fizemos um levantamento em todos os estados, é que há um potencial muito grande de uso da Lei Rouanet em estados onde o investimento tem sido pequeno. Ou seja, o problema não é que você não tenha contribuintes que possam investir, né? Claro que você não tem o mesmo potencial de captação que você tem no Rio ou em São Paulo, porque a atividade econômica no Rio e São Paulo é muito maior e portanto, um mecanismo que está baseado em imposto de renda a pagar, onde você tem mais imposto de renda a recolher, você vai ter um uso maior. Mas, ainda assim, quer dizer, onde a gente vai analisar, a gente observa que você tem
um uso menor do que o possível. Vou dar um exemplo proporcionalmente. Vou dar um exemplo concreto. Santa Catarina. Santa Catarina, em 2017, foram captados 33 milhões de reais para projetos de produtores culturais de Santa Catarina por meio da Lei Rouanet. Nós fizemos uma análise na base de dados da Receita e identificamos que em 2017 o potencial, considerando os contribuintes, pessoas jurídicas apenas, que tributam por lucro real, em Santa Catarina era de 100 milhões de reais. Então nós tivemos aí 67 milhões de reais que poderiam ter sido destinados a projetos culturais pelas empresas de Santa Catarina e que não foram. Então nós procuramos a Federação das Indústrias e a Federação do Comércio de Santa Catarina e começamos então a fazer um trabalho com eles. Na verdade, isso aí nós fizemos em relação a todos os estados e estamos realizando esse tipo de trabalho em todos os estados aí fora do eixo Rio-São Paulo, que são 2 estados onde você realmente tem uma captação que está muito próxima do ponto ótimo. Até porque nós temos um teto de captação que nós não atingimos ainda, né? Então, ano passado nós tivemos 1.180 e poucos milhões de reais destinados a projetos culturais por meio da Lei Rouanet. Esse ano nós temos um teto de captação de 1.430. Então nós temos uma diferença aí bastante razoável. Fizemos um estudo para que nós tivéssemos, digamos, uma distribuição perfeita da Lei Rouanet, considerando a população dos estados. Esse foi o critério utilizado. Nós precisaríamos ampliar a captação dos demais estados em cerca de 450 milhões de reais, sendo que nós temos aí uma margem de quase 300 ainda para crescer. Então nós decidimos priorizar esse trabalho de levantar os dados estado por estado, de procurar as entidades representativas da indústria e do comércio desses estados. Nós fizemos também seminários de capacitação de artistas e produtores culturais em todos os estados brasileiros, porque outro fator que nós identificamos foi que o número de projetos apresentados é muito baixo. Então, por exemplo, o estado do Amapá, tivemos 0 de captação em 2017 para o Amapá. Foram apresentados apenas 3 projetos. É óbvio que se você tem um número pequeno de projetos, você restringe também o potencial de captação, porque pode ser que haja uma empresa ali que não se interesse por nenhum daqueles 3. É um leque muito limitado. Enfim, são vários fatores. Nós também introduzimos na regulamentação da Lei Rouanet alguns indutores. Então, por exemplo, aquele patrocinador que deseja apoiar um projeto fora do Rio de São Paulo, ele tem algumas vantagens, ou seja, ele tem algumas facilidades. Os proponentes também, nós, por exemplo, ampliamos limites, flexibilizamos algumas regras para os proponentes de outros estados. Enfim, tudo isso com o intuito de ver se estimulamos o aumento da captação e, portanto, do investimento via Lei Rouanet em outros estados que não o Rio e São Paulo, e nós estamos monitorando isso para ver se os resultados são alcançados. Interessante isso, que na verdade, até, enfim, estou ouvindo você falar isso aqui, que o problema não está no fato de que o Sudeste, enfim, ocupam todo o espaço. Os outros poderiam estar usando e não estão, por uma falta de cultura, né? Aí no sentido específico do dia. De acesso à informação também, né? Porque assim, o nosso país é um país desigual em vários sentidos, entre eles o acesso à informação, né? Então, a informação circula muito mais aqui do que circula em outros lugares. Lá no Amapá mesmo, Marcos, só para terminar esse assunto, para dar um exemplo concreto, eu quando estive lá para participar desse seminário em Macapá, eu comecei o dia de manhã bem cedinho participando de um programa de rádio. E no programa havia um empresário
local. E aí o apresentador pediu que eu explicasse como funciona a Lei Rouanet. Eu procurei explicar de uma forma bem didática, e aí na hora ali, em tempo real, parecia uma coisa que estava combinada, né? O empresário virou e falou assim: peraí, eu tenho 600 mil reais de Lei Rouanet para usar, então. Aí eu falei: não, peraí, qual é a... Aí, enfim, não, é verdade, ele estava com o número certo, a gente fez ali uma conta na hora. Ele falou: poxa, mas como é que eu nunca soube disso? E vocês imaginam, quer dizer, muito provavelmente nós vamos saltar de 0 para 600 mil reais, pelo menos, lá no Amapá, por conta dessa participação no programa de rádio, essa coincidência do empresário estar ali na hora. Mas esse grau de ignorância é muito alto também aqui, né? Eu fui diretor comercial de uma produtora de cinema, e você tem que explicar: mas pode fazer isso? Pode, perfeitamente. Então vou, não vou, enfim, mas é uma enorme quantidade de pessoas que não sabem como funciona o mecanismo. Quem é que tem pergunta para fazer? Rosana Lanzelotti. Oi. Ministro, antes de mais nada, obrigada pela competência, por estar fazendo uma política de Estado, não de governo, técnica, muito abrangente em vários aspectos aí, super importantes para o nosso país. Eu vejo que tem um potencial da nossa cultura de internacionalização que ainda não está explorado na sua devida potencialidade. E isso é um soft power muito grande, que eu acho que o país vai se beneficiar disso. Será que você pode falar um pouco sobre isso? Não, sem dúvida, né? Acho que nós temos aí um potencial de expansão muito grande, né? Esse dado que eu compartilhei aqui com vocês em relação à taxa de crescimento média anual no período 2012-2016 mostra isso, né? Temos aí um estudo da consultoria PricewaterhouseCoopers que aponta para o período 2017-2021 uma estimativa de taxa de crescimento média anual de 4,6%, ainda assim bastante alta e muito acima das previsões mais otimistas para a média da economia brasileira. E isso tem um desdobramento importante, eu diria, em termos de internacionalização, né? Que eu acho que é algo que nós precisamos perseguir. Nós, no Brasil, tradicionalmente, temos sido muito insulares, né? Voltados para nós mesmos, e temos desperdiçado as oportunidades que a globalização nos coloca. Quer dizer, hoje o acesso a mercados é algo muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais simples do que anteriormente. Se você pega, por exemplo, essas plataformas digitais, hoje elas são plataformas globais. Quando uma empresa de games brasileira consegue colocar um conteúdo numa plataforma como o iTunes Store ou como Google Play, esse conteúdo se torna acessível no mundo inteiro, né? Em todos os países. Então, cada vez mais nós temos um mercado realmente global, com um grau de aceleração imenso das trocas comerciais, e nós precisamos nos preparar para isso, nós precisamos atuar nisso, né? Recentemente nós encomendamos por uma consultoria a realização de um manual sobre exportação de bens e serviços culturais. Esse manual ficou muito bom, um trabalho ótimo, está disponível no site do Ministério. A ideia foi justamente a de ajudar os empreendedores culturais brasileiros que pensam em exportar aquilo que fazem, a como cumprir aí o passo a passo e as exigências legais e por aí vai, né? Acho que isso tem também um desdobramento, como você falou, em termos de ampliação do alcance da influência do Brasil no mundo, né? Claro que, enfim, todos aí acompanham atentamente o que a China vem fazendo, né? O quanto a China tem usado, inclusive instrumentalmente, a cultura como uma forma de ampliação
da sua influência internacional e como uma facilitadora para a política comercial, a política de exportação da China, né? Recentemente nós tivemos um exemplo aqui no Brasil, né? O governo chinês bancou 100% do custo da Bienal de Artes de Curitiba, que é um dos principais eventos de arte que nós temos. Houve a vinda de obras de 220 artistas chineses, e esse custo foi todo bancado pelo governo chinês, né? E isso acompanha exatamente essa expansão comercial chinesa. A China, as empresas chinesas estão hoje no Brasil comprando empresas brasileiras e participando de concorrências, de leilões, de concessões e por aí vai, né? Enfim, então acho que é algo que nós precisamos estimular cada vez mais. O potencial é imenso. Vocês veem, por exemplo, eu acho impressionante como a música brasileira tem espontaneamente um grau de penetração imenso no mundo, sem que tenha havido exatamente uma política pública por trás, né? Eu acho que nós podemos estimular muito isso e será muito benéfico para o nosso país. Flávio, só um minutinho. Sérgio, eu quero agradecer a você, porque esse é o último argumento aqui antes de começar a campanha, e a consagração. Nós temos aqui uma claque de oposição querendo nos calar. É a consagração. Eu falei aqui, Ricardo, de Santa Catarina, né, de Florianópolis, e quando eu estive em Florianópolis, né, e aí, enfim, foram vários encontros e reuniões com bastante gente e tal, não sei o quê. O último compromisso era um encontro com o Conselho Estadual de Cultura de Santa Catarina. Ia ser num teatro, e aí tinham cerca de 60 pessoas, mais ou menos, e tinham 5 militantes, enfim, petistas ali dentro do teatro. E assim que eu entrei, eles ficaram falando assim, ministro golpista, golpe, não sei o quê e tal, papapá. Aí eu fui lá, como eu estava entrando no teatro, eu cumprimentei um por um, né, e tal, e fui lá para o meu lugar. Aí eles se colocaram no meio entre a plateia e o palco, né? E aí ficaram ali falando e impedindo lá o debate de começar. O que também não deixa de ser uma ótima demonstração do quanto prezam pela liberdade e pelo... enfim. Mas aí o público então se insurgiu contra eles. E aí, aí eles disseram, não, se vocês deixarem então a gente falar aqui 5 minutos, a gente se cala e tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, justo, bacana, então falem. Então, é a chantagem. Exatamente. Aí eles falaram e tal, e aí no final o líder deles falou assim, não, para terminar, eu queria dizer o seguinte, o ministro é muito simpático, mas é golpista. Aí eles foram lá para o final e ficaram assistindo até o final e não se manifestaram. Acabaram descobrindo que concordavam com muita coisa. Muito provavelmente. Então, boa noite, Sérgio, boa noite aí, nosso Ricardo. Eu sou Flávio. Eu já tive a oportunidade aí de trabalhar e fazer alguns projetos com o nosso Ricardo. Estou vindo aqui para dar o apoio ao Ricardo. Acho que esse bate-papo com o ministro hoje é porque nós precisamos de um deputado dentro da bancada federal com o perfil do Ricardo. Flávio, esse assunto não é bom. Dia 16. Eu posso te apoiar. Então, ministro, eu queria que o senhor pudesse dar sugestões de quais são as plataformas de cultura e de audiovisual que o Ricardo já entende muito bem, que a gente possa defender em torno aí do próximo mandato. Né? O que a gente tem de bom para poder construir aí junto com o Ricardo, que o Ricardo é um bom porta-voz nosso. Flávio, eu tenho
assim, entre outras, né, 2 bandeiras que eu tenho procurado trabalhar dentro do governo, e eu realmente não sei se eu vou conseguir, se eu serei vitorioso nesse processo até o final do ano. Portanto, eu já deixo aí como sugestões. Espero que eu consiga, mas caso eu não, porventura não consiga, essas bandeiras seguirão aí disponíveis para serem empunhadas, né? A primeira é a seguinte: eu acho que nós precisamos de um programa de fomento direto à cultura que seja complementar à Lei Rouanet. Acho que a fonte de recursos para isso é a participação da cultura nas loterias federais. Essa foi aí uma luta na qual eu me empenhei muito para que a gente pudesse manter a participação da área da cultura nas receitas das loterias federais. Naturalmente que eu acho absolutamente fundamental, estratégico, que a gente tenha uma política de segurança pública em caráter nacional. Acho que é impressionante como demorou para que algum governo, de fato, assumisse essa responsabilidade em nível federal. Acho que os governos ficaram se escondendo um pouco à sombra daquela definição constitucional de que segurança pública é da competência dos estados, como se o governo federal não tivesse nenhum papel nesse assunto. Então, assim, eu reputo como uma das medidas positivas aí tomadas por este governo, a ideia de que, sim, o governo federal tem um papel e é preciso ter uma política nacional de segurança pública que, inclusive organize a atuação dos estados, porque isso não pode ser trabalhado estado a estado. Vocês sabem que, obviamente, a cocaína que é vendida aqui no Rio de Janeiro e as armas que são usadas pelos traficantes do Rio de Janeiro, isso aí não entra direto aqui no Rio pelo mar. Isso aí vem aí das nossas fronteiras e passa por diversos estados. Portanto, a questão da segurança pública aqui no Rio não é uma questão apenas estadual, é uma questão nacional. Enfim, então, desde o princípio, obviamente, eu me posicionei a favor da política de segurança pública e de que nós tivéssemos uma parte das receitas das loterias destinadas para isso. Mas o que eu defendi é que isso não precisava ser feito em detrimento da cultura e do esporte. Então, quando saiu a primeira medida provisória MP 841, eu me pronunciei contra e disse que nós tínhamos uma proposta a fazer. O presidente foi sensível a isso, reabriu as conversas, criou um grupo de trabalho e aí nós apresentamos lá uma proposta que foi depois, claro, aperfeiçoada e tal, etc., onde nós conseguimos claramente manter os recursos da cultura, do esporte e ter os recursos para a segurança pública. E então hoje nós temos mais uma vez essa participação da área da cultura nas receitas das loterias. A gente está falando aí de uma coisa em torno de 450 milhões de reais. É um valor bastante significativo. Eu penso que seria muito positivo para a cultura brasileira se nós tivéssemos um programa de fomento direto à cultura que funcionasse de forma 100% profissional, criteriosa, não burocrática e também sem dirigismo, né? Editais, chamadas de alcance nacional. Isso poderia ser um instrumento de compensação das distorções da Lei Rouanet. Por exemplo, nós poderíamos ter uma alocação inversamente proporcional, ou seja, nos estados onde você tem menos Lei Rouanet, você teria mais recursos desse fomento direto, justamente para compensar. Eu acho que seria algo extremamente positivo. Para isso, o que nós precisamos, uma vez que nós já asseguramos a fonte dos recursos, e, gente, essa coisa de loteria gerar dinheiro para a cultura, isso acontece em vários países do mundo, tá? Isso não é uma invenção brasileira, não. Na Inglaterra é a principal fonte de recursos para as instituições culturais, por exemplo. Nós precisamos, ou tem 2 caminhos, ou a gente transforma o Fundo Nacional de Cultura num fundo financeiro com personalidade jurídica própria, e aí
destinamos essa receita para o FNC e aí o dinheiro não pode ser nem contingenciado, nem usado em outras áreas, como o que vinha acontecendo historicamente, ou os recursos seriam destinados a um programa executado, a um fundo gerido pela Caixa Econômica, que é quem arrecada as verbas das loterias. Então o dinheiro não entraria no Tesouro, ficaria na Caixa, e você poderia ter um comitê gestor formado pelo governo e pela sociedade civil, que faria a supervisão e a coordenação desse programa. Então, eu tenho defendido essas duas possibilidades dentro do governo e acho que teria um efeito muito positivo sobre a atividade. Pegando isso que você falou sobre um fundo com personalidade jurídica própria, etc., isso nos remete para uma lei de endowments, que é uma coisa fundamental em qualquer país em desenvolvimento. Que era o meu segundo ponto. Eu ia justamente, seria a minha segunda sugestão, a minha segunda bandeira. Eu acho que tem uma série de alterações positivas que nós precisamos fazer na Lei Rouanet, que eu também estou, primeiro, tentando ver o que eu consigo fazer dentro da normatização infralegal. Tem algumas dessas coisas que serão possíveis. A gente está lá com um grupo estudando isso a fundo para tentar fazer os aperfeiçoamentos no decreto, né, de regulamentação da lei. Mas o que não der para fazer no decreto tem que ser alteração da lei, e não faz sentido. Então, por exemplo, essa questão dos endowments, né? Os endowments, que são fundos patrimoniais permanentes, eles são o principal mecanismo de sustentabilidade das instituições culturais americanas e europeias. E de saúde também, isso é muito importante para hospitais, por exemplo. Exatamente, tem várias outras áreas, né, em que isso é interessante, mas eu diria que na cultura fundamental. Então, todas essas instituições que realizam um caráter permanente, como museus, orquestras, companhias de dança, companhias de teatro e tal, poderiam ter no endowment, e aí nós poderíamos criar um incentivo fiscal. Quer dizer, hoje nada impede que alguém crie um endowment. O Museu de Arte de São Paulo, o MASP, por exemplo, criou um endowment recentemente e tem sido muito bem sucedido nesse projeto, que inclusive inspirou outras instituições a seguirem esse caminho. Mas eu defendo que nós possamos ter incentivo fiscal para esses endowments, como, por exemplo, você tem nos Estados Unidos. Seria positivo. Outra questão também que me parece... As instituições que são estatais, sei lá, o Museu Nacional de Belas Artes, também poderiam. A Biblioteca Nacional, hoje não é possível, porque a gente tem essa coisa muito centralizadora, né? O Brasil é um país pouco liberal, pouco democrático. O governo federal faz tudo. Então, se você permite isso, o Museu Nacional, enfim, o museu qualquer, ele próprio administra seus recursos. O governo dá um pedaço e ele vai buscar o resto na sociedade e ele mesmo administra. Isso dá uma transparência e uma democracia muito maior. A instituição para de depender dos humores de cada governo, né? Que é um problema que a gente tem. Cada vez que muda o governo, mudam todas as políticas, é um inferno. Exatamente. Não, seria um avanço fenomenal. Outra mudança que poderia ser feita também, que eu tenho defendido, é a gente permitir que os processos de financiamento coletivo chamados crowdfundings, possam ter também incentivo fiscal. Seria a maneira da gente viabilizar a participação de pessoas físicas, que é algo hoje muito limitado, embora a lei permita que pessoas físicas possam doar. Então, por meio dessas plataformas de crowdfunding e esses processos, com a credibilidade que essas plataformas hoje já têm, né, algumas delas, eu acho que a gente poderia, enfim, facilitar isso, e seria uma coisa bem bacana e um estímulo. E eu vejo que é algo que é muito atraente, por exemplo, para jovens, né? Sobretudo jovens usam muito esses processos de financiamento coletivo. Então, acho que tem alguns avanços aí na Lei Rouanet que dependem de legislação, que, sem dúvida nenhuma, se a gente não conseguir colocar agora, são questões que vão ficar aí para o Congresso na próxima legislatura, né? Só para complementar essa fala, pessoa física, crowdfunding, o que é empresa? É tributada no lucro? Então, essa é uma questão que eu acho que... Sim. É porque as empresas que tributam por lucro presumido, hoje elas estão fora da Lei Rouanet.
Já existe, tramitando no Congresso, um projeto de lei sobre a participação de empresas que tributam por lucro presumido. O nosso posicionamento foi favorável, né? Agora, por outro lado, eu já tive a oportunidade de discutir esse assunto com a Receita Federal e a posição da Receita foi muito enfática, contrariamente a isso. Eles alegam que haveria um aumento muito grande do número de empresas participantes e que a capacidade de fiscalização sobre isso seria menor, o que tornaria o sistema mais frágil. Então a Receita se opõe a isso, mas nós nos posicionamos de maneira favorável. Oi, Sérgio, Ana Paula Jones aqui falando, da Associação Raízes da Tradição. Eu queria trazer aqui para o debate o tema dos povos e comunidades tradicionais, das culturas populares. Nos Estados Unidos, às vezes, a gente chama isso de performing arts, né, ou artes performáticas, devido às expressões, né, na área de cultura desses povos. E só para retomar um projeto muito importante da Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que é o mapeamento, ou o automapeamento desses povos, né? A gente sabe que lugares como Cuba conseguiu se mapear, saber quantas expressões existem, né? Claro que é uma ilha, né? E tem outro tipo de governo falando sobre isso, tudo, mas assim, como é que nós, brasileiros, e você como ministro, como é que a gente pode retomar isso? Você que acabou de voltar de Parintins, né? Eu acabei de voltar do governo de Pernambuco, conversei com eles sobre isso. Como é que a gente, assim, a gente tem várias organizações, andou muito, né, nos últimos 12 anos de política, o próprio Prêmio de Culturas Populares do Ministério da Cultura, que é maravilhoso, graças a Deus continuou, mas eu acho um absurdo, né, a gente onde a gente está com a internet, a gente não ter esse mapeamento ainda, né? Como é que a gente pode dar esse passo? Na verdade, é uma provocação no sentido de vamos juntar forças e vamos lá. Ana Paula, você tocou num ponto importante, né? Muitas vezes a gente, nos grandes centros urbanos, no Brasil, a gente não atenta para a riqueza e para a potência das nossas expressões culturais tradicionais, né? Isso que algumas pessoas chamam de folclore, né? Mas é uma coisa impressionante a força que isso tem no país inteiro, né? E a gente está falando de algo com um enraizamento muito, muito grande e que em muitas cidades, sobretudo nas regiões norte e nordeste, mas não só, né? Tem inclusive uma dimensão econômica e social muito, muito evidente. E são, portanto, ativos que nós também precisamos potencializar e rentabilizar da mesma maneira que nós pensamos em relação a filmes e quadros e livros e tal, que são esses produtos culturais que são mais reconhecidos, né, como bens culturais. Você mencionou aí Parintins, eu não sei se quem é que aqui já teve a oportunidade de ir ou de ver, mas é realmente uma coisa impressionante, né, e impactante. É uma ópera popular que acontece numa ilha no meio do Rio Amazonas, e que é algo que tem ali 70 anos de história, mais ou menos, né? É uma derivação do Bumba Meu Boi, né, do Nordeste, que imigrantes nordestinos foram para lá, levaram para lá, virou o Boi Bumbá e virou esse espetáculo que é o Festival Folclórico de Parintins, onde você tem um trabalho de excelência artística impressionante. Na verdade, em geral, o que você tem é um grande centro urbano exportando, né, os seus bens e serviços para o restante do país, né? Então, o Carnaval do Rio influenciou muitas manifestações culturais Brasil afora. No caso lá de Parintins é o contrário, né? Parintins influenciou o Carnaval do Rio. Várias transformações que a gente teve no Carnaval do Rio de Janeiro foram por conta de carnavalescos e criadores aqui do Rio que foram a Parintins, viram o que acontecia lá e trouxeram para cá. Inclusive, hoje você tem muitas alegorias e figurinos
do nosso carnaval que são feitos lá e que são depois trazidos para cá. Enfim, só para dar uma ideia. Bom, objetivamente, o que nós fizemos? Em primeiro lugar, nós pegamos um programa que o Ministério da Cultura já tinha, que era o Prêmio de Culturas Populares, que é um programa de microfomento voltado justamente para mestres, mestras, grupos, associações, entidades que mantêm vivas essas tradições culturais no Brasil, Brasil afora, né? Tinham sido realizadas 4 edições desse prêmio ao longo dos anos, e nós realizamos no ano passado uma edição com R$6.800.000, foi o valor recorde, e esse ano nós estamos fazendo a 6ª edição com R$10 milhões, sendo que você somando essas duas, dá quase o dobro dos recursos destinados nas 4 anteriores edições feitas, vamos lá, nos governos que essas pessoas aqui defendem, e que dizem serem governos populares, né? O fato é o seguinte: nenhum governo investiu mais em cultura popular do que o governo do presidente Michel Temer. E aí? Tudo bem, né? Então, só para mostrar que as coisas não são exatamente tão fáceis como as mentalidades binárias gostariam que elas fossem, né? Mas, enfim, nós estamos fazendo isso. Eu acho que é uma das ações mais importantes que o Ministério da Cultura realiza, e nós acabamos de acertar com a Unesco. Vamos lançar agora a chamada pública para a contratação de um mapeamento das culturas populares no Brasil, que é exatamente isso que você se referiu. Agora, nós tivemos no passado uma obra que era muito importante, que era o Atlas de Culturas Populares, feito até antes da existência do Ministério da Cultura, que era o Serviço Nacional de Folclore, né, que fazia, e isso foi interrompido, né? Então nós vamos contratar a atualização desse Atlas para que a gente tenha um mapeamento município a município do Brasil. São 5.700 municípios. Quais são as formas de expressão cultural que nós temos em cada um? Eu acho que isso vai ser um avanço muito grande até para aperfeiçoar as políticas públicas de cultura. Gente, estamos chegando no final. Mais uma pergunta, alguém? Fala, Carlos. Uma coisa rápida, posso tirar uma foto com o ministro no filme? Sim, claro que sim. Gente, uma outra coisa agora um pouco mais... Fala. Só para agradecer ao ministro, o primeiro ministro que entende que a gastronomia é 100% cultura. Isso para mim, meus parabéns, muito obrigado. O pessoal do setor de gastronomia nos procurou lá no Ministério com essa demanda, né, de que nós passássemos a considerar a gastronomia como cultura. E assim, o que me pareceu uma coisa curiosa, porque é o óbvio ululante, né? E não acho que seja algo que um governo tenha que dizer ou não, né? Mas, de fato, isso tem implicações legais. Por exemplo, eles não conseguiam acessar a Lei Rouanet. Eles tinham que ir pela Lei Rouanet, digamos assim, por caminhos oblíquos, né? Então, era o projeto do livro, então entrava como literatura e não como gastronomia. E aí nós identificamos claramente que haveria essa possibilidade e consagramos aí então a gastronomia como uma das áreas de atuação da política pública de cultura e, portanto, dos seus instrumentos de fomento. Então isso hoje está acontecendo. Acho que poucas coisas representam melhor, né, os modos de ser, pensar e criar de um povo do que a sua gastronomia, né? A gastronomia representa isso muito bem. Você quer fazer uma pergunta? Eu queria dar os parabéns. Eu sou Cláudia Jones, sou consultora da Unesco e trabalho no IFAM há 2 anos. Uhum. O senhor comentou o que o IFAM faz, a abrangência do IFAM. O IFAM está no todo o território nacional
Mas pouca gente sabe que o IPHAN hoje conta apenas com 700 servidores, né? Aproximadamente 700 servidores, e que praticamente a metade está se aposentando nos próximos anos. Os servidores do IPHAN são verdadeiros heróis. O senhor citou algumas atividades do IPHAN, mas eu até citaria uma outra que eu acho fundamental, né, que é a classificação, a catalogação dos bens culturais materiais e imateriais, onde a gastronomia se enquadra. Claro. São os saberes, fazeres. Né? Tivemos agora lá em Pelotas, né, o registro das doceiras de Pelotas como Exatamente. Patrimônio imaterial brasileiro. E eu queria dar os parabéns por ter conseguido, finalmente, que saísse esse ano um concurso público para que se aumente o quadro de servidores do IPHAN. Que era uma demanda que estava aí já há muitos anos, né? E, sobretudo, no quadro atual, né? Porque quando a gente fala de restrição de recursos, né? Muitas vezes também a gente pensa assim, cultura e tal, etc. Mas o fato é que, assim, hoje é uma questão central no nosso país, né? Quer dizer, a capacidade de investimento do Estado vem sendo reduzida ano a ano por conta de questões estruturais, né? Então, nós tivemos em 2017 uma taxa de investimento público sobre o PIB de 3,9%, a mais baixa da história, e a tendência é de queda. Por quê? Porque nós temos aí mais de 2/3 do orçamento da União destinados à previdência social, mais a pressão do serviço de juros, da dívida externa e por aí vai. Quer dizer, isso vai, o aumento do custeio e por aí vai, coloca um quadro de restrição muito grande. Sem contar que nós também tivemos aí, nos últimos anos, um déficit fiscal gigantesco, né? E hoje nós temos que... Oi? Continuamos tendo, pois exatamente. Então, é uma situação então isso criou uma série de dificuldades, né? Mas mesmo assim conseguimos, foram poucos, né, os concursos aprovados aí recentemente, mas esse do IPHAN era absolutamente necessário, essencial, e então o concurso está aí acontecendo, vão ser 400 e poucas vagas, né, que serão preenchidas, e é uma equipe de especialistas. A gente está falando de arqueólogos, urbanistas, gente realmente especializada, porque são funções que não podem ser feitas por, enfim, pessoas com qualquer formação, né? Tem que ter um conhecimento especializado muito grande. E, enfim, acho que nós estamos avançando bem lá no caso do IPHAN, também na questão aí do investimento em restauro de patrimônio histórico, né? Nós tivemos em 2017 um investimento de 193 milhões de reais, foi um acréscimo bem significativo em relação ao investimento de 2016, e esse ano a gente vai fechar com alguma coisa em torno de 200 milhões de reais, e conseguimos também melhorar muito a eficiência desse programa. Então o número de entregas de obras está crescendo muito, né? Nós vamos terminar esse ano com quase o dobro do número de obras entregues em relação ao ano passado. Então, é um ganho de gestão mesmo, né? Como é que você melhora ali a eficiência e a eficácia dos programas com gestão. Bom, gente, antes de acabar, vou só dar um recadinho pessoal aqui, aproveitando a história do crowdfunding, que eu tenho crowdfunding. Enfim, muita gente aqui deve saber, eu sou pré-candidato a deputado federal, eu não posso falar de projetos, mas eu posso falar que eu tenho um crowdfunding, e o crowdfunding vem até você. Ele está aqui, ó, esse rapaz aqui, com camisa marrom, faz no ato, sua satisfação garantida na hora. Gente, muito, muito obrigado por tudo, por vocês terem vindo aqui, muito obrigado, ministro, foi um prazer. Valeu, Marcos. Valeu, obrigado mesmo.